Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Hoje, domingo, dia do Senhor, estamos celebrando a solenidade da Ascensão. É aquele momento onde Jesus se eleva aos céus, retornando ao Pai, mas ao mesmo tempo não nos deixando órfãos. Vamos iniciar então esse santo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O trecho que nós ouvimos hoje de Lucas fala sobre a ascensão do Senhor. É o momento da despedida de Jesus Cristo, e é muito grande por parte dos discípulos. Jesus explica para eles e para nós que a sua missão aqui na terra havia sido completada, conforme as Escrituras, e ele envia para continuar conosco o Espírito Santo, prometendo uma assistência, um suporte, a companhia, e a força do Espírito Santo. Mas essa ascensão não significa uma ausência do Senhor. Significa que ele está voltando para a casa do Pai, onde ele já vem nos anunciando toda a semana que lá vai ser um lugar que nos aguarda. Mas ele nos comunica essa esperança de que nós podemos alcançar, nós podemos chegar lá através da oração e da ação, sendo seus discípulos missionários. Ela tem um significado profundo na fé cristã. Marca o momento em que Jesus volta para o Pai, assumindo a sua posição gloriosa lá no céu. Nós sabemos que confirma a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, porque ele vence a morte e retorna para o Pai, levando as nossas vidas para ele novamente, abrindo a ponte que havia se partido, abrindo a porta que havia se fechado, de volta da humanidade para junto de Deus. E ele não está mais fisicamente presente, mas ele continua guiando a nós, seus seguidores, pelo Espírito Santo, pela ação, pela motivação do Espírito Santo, que veio em Pentecostes, que nós vamos celebrar daqui a alguns dias. Ele reforça sempre a promessa do seu retorno, dizendo que ele não está nos deixando, mas que ele vai continuar conosco agora, através do Espírito Santo. Lucas, ele destaca, neste evangelho, que a promessa de Deus
ele vem, mas ele não destaca apenas nesse evangelho. Também em Atos dos Apóstolos, ele enfatiza a importância teológica e catequética de nós termos a convicção de que nosso Senhor está conosco através do Espírito Santo. E está diretamente ligado um ao outro. Não tem como desvincular. Antes de subir aos céus, Jesus nos promete que envia o Espírito Santo para nos guiar e nos fortalecer na missão de evangelizar. E ele sempre diz: se eu não for, o Consolador não virá até vós. Nós lemos isso no Evangelho de João, né? Indicando para nós que a partida abre caminho para essa nova forma da presença divina. Forma esta que foi perdida lá no livro do Gênesis, quando Adão e Eva, né, por desobediência, negligenciaram a ordem do Senhor, e aí toda a humanidade perdeu, né, aquele famoso e bonito lugar chamado Jardim do Éden. Jesus vem agora, com o seu retorno, com a sua ascensão, reabrir este Jardim do Éden para todos nós, de uma forma que ninguém possa ficar de fora. E com isso, a palavra desta atitude de Jesus na vida do cristão implica de modo muito profundo, porque marca a transição entre a presença física e a presença espiritual por meio do Espírito Santo. O evento que prepara o Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos naquela época e desce sobre nós hoje, dando a todos nós a coragem e a sabedoria para anunciar a mensagem do Cristo ao mundo, que é uma das principais funções, das missões mais importantes de todo cristão: evangelizar. Mas a gente precisa ter em mente que há uma esperança na vida eterna, há um caminho, né? É um chamamento à missão, é uma presença contínua de Cristo nas nossas vidas através da oração, e a confiança plena, como nos pede nessa semana inteira, que nós confiemos em Cristo, na providência divina. Nós precisamos entender que a ascensão nos ensina a confiar em Deus, nos seus planos, e que mesmo diante da dificuldade, Ele sempre vai estar do nosso lado. Que embora Ele tenha subido ao céu, Jesus permanece presente na vida do cristão por meio da ação do Espírito Santo, que guia, fortalece, consola, restaura, dá energia, movimenta. E assim, se nós somos convidados a sermos cristãos verdadeiros, nós precisamos continuar a obra de Cristo. Isso significa que nós somos chamados a sermos testemunhas vivas e viver a palavra da Sagrada Escritura. Não apenas ler, mas meditar, acolher como terra boa e colocar em prática tudo aquilo que está escrito, conforme os valores do reino. E que é a confirmação que Cristo abre o caminho para nós, reforça a promessa de uma vida eterna a quem segue nos seus ensinamentos. Precisamos ter sempre em mente que participar da Santa Missa, hoje, domingo, preceito, participarmos da Santa Missa. Não podemos nos abster, nem deixar de ir participar da Santa Missa na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese. Precisamos ter em mente que nenhuma mídia social sobrepõe a Santa Missa e que ninguém deve deixar de participar. Esteja você ou esteja eu, no estado de graça que eu estiver, no estado de espírito que eu estiver,
precisamos participar da Santa Missa, sem falta e nem sem devaneio, porque nada, como eu gosto de falar, substitui. Precisamos retirar da nossa vida aquilo que nos distancia do Senhor. E hoje, Jesus, mais uma vez, na conclusão desse Evangelho de Lucas, vem nos convidar a estarmos unidos, entrelaçados com Ele, enquanto que Ele sobe e nos encaminha o Espírito Santo. Este que vai nos consolar, que vai nos movimentar e que vai nos motivar a sermos bons cristãos. Mas e o que é a ascensão? A ascensão não é abandono. Jesus sobe, mas não nos deixa órfãos, não nos deixa abandonados. A ascensão, na verdade, é uma permanência de Cristo no nosso meio, mas de uma outra forma, de um outro modo de existência que vai ser revelado para nós quando nós vivermos Pentecostes de verdade. Ele já na última ceia havia sinalizado do modo da existência sacramental, quando ele pede para nós fazermos memória dele. Na instituição do sacerdócio, ele também diz: isto é o meu corpo. Já na instituição da Eucaristia. E agora, ele nos insere um novo dinamismo na missão, com a promessa de que o Espírito Santo nos fará companhia neste momento de sua ascensão. E aí, a nossa principal missão é testemunhar Cristo no mundo. Testemunhar Cristo neste mundo. Porque Ele já disse: não sou eu quem vos fala, mas é o Pai, aquele que me enviou que fala. E aí essa alegria da ascensão, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa esperança na futura elevação nossa junto a Deus. Constantemente, nós precisamos ter a alegria de rezar, a alegria de meditar, a alegria de viver esse Evangelho. Porque nós vivemos pequenas experiências onde nós estamos e pela graça de Deus seremos elevados e tocados para fazermos a vontade dele. Se você pensa em seguir a caminhada, é um ótimo Evangelho. Mais na frente, nós vamos ver, mas por que vocês estão olhando para o céu? Né? É mais uma chacoalhada. Nós precisamos olhar para a terra. A obra do Senhor continua aqui. Ele está lá, mas o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Mediador, está aqui, em cada um de nós, operando em cada uma das funções que nós precisamos dentro da igreja. Alguns são padres, outros são diáconos, outros são ministros leigos, em toda a sua variedade. Todos nós movidos por esse Espírito Santo que o próprio Senhor nos entrega, e não devemos jamais desmotivar mesmo diante, de acordo com o que o próprio Cristo fala, das tribulações, das doenças, das perdas, da dor, nada disso. Tudo isso nós podemos usar como motivo de mortificação. Dedicar todos esses sentimentos ao Senhor e agradecer, sim, agradecer pelos bons e maus momentos que nós temos nas nossas vidas, porque tudo provém de Deus. Os maus momentos às vezes nos ajudam a nos fortalecermos na fé. As tribulações e as provas muitas vezes nos conduzem a seguir a Cristo de um modo mais fiel e mais poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E como eu gosto sempre de frisar, quando precisar de orientação espiritual, procure o clero. Nós estaremos sempre ali, de portas abertas, braços abertos, olhar e ouvido atento, para que possamos sempre nos ajudar
e nos apoiar como igreja. Sabe que para a reconciliação, que é a restauração do batismo, é necessário que você se reconcilie, que você se confesse com o Padre. Mas sobre outro tipo de orientação, pode procurar a qualquer um de nós, que estaremos sempre disponíveis para vocês. Sabe que é muito importante tirarmos um tempinho todos os dias para ler a Sagrada Escritura e colocá-la em prática. Que por intercessão do Espírito Santo, Paráclito, que nós vamos receber dentro de alguns dias na celebração da Pentecostes, desça sobre cada um de nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo, que Deus abençoe a todos nós.